Desde o início dos tempos, buscamos respostas sobre nossa origem e propósito. Por milênios, a Bíblia foi fonte de inspiração. Mas e se suas histórias tivessem raízes reais, reveladas pela ciência e arqueologia? Em momentos raros, fé e evidência convergem, desenterrando descobertas que desafiam o que sabemos. Prepare-se para conhecer 10 achados que unem ciência e tradição bíblica e podem mudar sua visão sobre as Escrituras. Em 1947, um pastor encontrou os manuscritos do Mar Morto, incluindo uma cópia quase completa do livro de Isaías. Datado de 125 a.C., era 1000 anos mais antigo que qualquer outra cópia conhecida. A comparação revelou mais de 95% de correspondência com as versões modernas. Isso prova a incrível precisão na transmissão do texto bíblico ao longo dos séculos. O manuscrito de Isaías mostra que as palavras lidas hoje ecoam fielmente do mundo antigo, uma ponte real entre passado e presente. Quase todas as culturas antigas falam de um grande dilúvio. Göbekli Tepe, na Turquia, é o templo mais antigo do mundo, construído há 12.000 anos e depois enterrado por seus próprios construtores. Esse enterro coincide com o fim da última Era do Gelo, quando inundações catastróficas mudaram o planeta. Geólogos sugerem que eventos como o dilúvio do Mar Negro inspiraram essas lendas. A ciência não prova Noé, mas revela que nossos ancestrais viveram mudanças climáticas apocalípticas. O livro de Daniel sempre intrigou estudiosos, muitos achando que suas profecias foram escritas após os fatos. Fragmentos do livro, encontrados em Qumran e datados de 125 a.C., mostram que já era considerado sagrado antes do período dos Macabeus. Isso desafia a ideia de que Daniel é apenas história disfarçada de profecia. A precisão das previsões permanece um mistério. A descoberta obriga uma reavaliação. Como explicar tamanha exatidão histórica? Daniel permanece um enigma entre fé e fato. O Evangelho de João descreve o Poço de Betesda, local de curas milagrosas. Por séculos não havia evidências desse lugar, levando muitos a crer que era simbólico. No século XIX, arqueólogos encontraram 2 tanques com 5 pórticos, exatamente como descrito na Bíblia. O local era um centro de banhos medicinais, confirmando a precisão do relato bíblico. A ciência não prova o milagre, mas valida o cenário. Betesda existiu, um ponto de encontro entre esperança e história. No Egito, arqueólogos descobriram os papiros de Oxirrinco, contendo fragmentos de textos cristãos dos séculos II e III. Entre contratos e cartas, surgiram ditos de Jesus e evangelhos desconhecidos. Esses textos mostram uma tradição cristã vibrante e oral antes da canonização. Eles não contradizem a Bíblia, mas enriquecem nossa compreensão das origens do cristianismo. Prova de que as histórias de Jesus circulavam muito antes de serem formalizadas. Por décadas, não havia menção extra-bíblica ao rei Davi. Em 1993, arqueólogos encontraram a Estela de Tel Dan, com a inscrição Casa de Davi. Era a primeira evidência concreta de uma dinastia davídica, reconhecida por inimigos de Israel. A estela não prova todos os feitos de Davi, mas confirma sua existência histórica. O silêncio foi quebrado. Davi saiu do mito para a história. Uma descoberta que mudou os estudos bíblicos. Quando surgiram as primeiras comunidades cristãs organizadas? Em Magdala, na Galileia, arqueólogos encontraram uma sinagoga do século I, com a Pedra de Magdala representando o Templo de Jerusalém. Isso indica uma vida religiosa estruturada antes da destruição do templo. Mostra que o cristianismo nasceu em um contexto de culto comunitário já estabelecido. A Pedra de Magdala revela o ambiente em que Jesus viveu e pregou. O apóstolo Paulo viajou por todo o Império Romano, como narrado em Atos. Recentemente, arqueólogos descobriram uma ponte romana perto de Anfípolis, datada do tempo de Herodes Agripa. Paulo provavelmente cruzou essa ponte em suas jornadas.
Descobertas como essa transformam relatos bíblicos em realidade geográfica. A arqueologia permite rastrear os passos de Paulo com precisão surpreendente. O reino de Salomão é descrito como rico e poderoso, mas faltavam evidências arqueológicas. Novas escavações em Timna, no sul de Israel, revelaram intensa mineração de cobre no século X a.C., época atribuída a Salomão. A operação era complexa e centralizada, sugerindo um reino forte. Não prova que Salomão controlava as minas, mas confirma a existência de um poder local capaz de tal façanha. Tímina dá respaldo econômico à narrativa bíblica. Vimos como ciência e arqueologia lançam nova luz sobre as narrativas bíblicas. A ciência não prova milagres, mas valida o contexto histórico e geográfico dessas histórias. Locais como Betesda e Tímna mostram que os eventos bíblicos ocorreram em cenários reais. Os milagres podem ser questão de fé, mas o palco é comprovadamente histórico. Ciência e fé não são opostas, mas complementares. A evidência ilumina a tradição, conectando passado e presente. Cada descoberta abre novas portas para o passado e convida à busca contínua. A Bíblia é mais que teologia. É um documento histórico, agora cada vez mais apreciado pela arqueologia. Seja você crente ou cético, é impossível não se maravilhar com essas pontes entre ciência e fé. Qual descoberta mais te surpreendeu? Comente, compartilhe e inscreva-se no canal Curioso. Até o próximo vídeo.